Boa tarde, TT. Boa tarde a todos os meus amigos da bancada e boa tarde também super especial a todos que nos ouvem através da Jovem Pan News. TT, falando sobre o Coritiba, que teve uma segunda-feira movimentada, né? Na tarde de ontem, o Coritiba ali teve seu nome nos noticiários da imprensa nacional, e não foi por questão de atleta chegando ou jogador sendo especulado aqui no Coxa, foi pela questão de que o Alexandre Matos, né, o ex-dirigente do Atlético Paranaense, que acabou confirmando a sua saída para o Vasco da Gama, acabou indicando o nome do Júnior Chávari, executivo de futebol do Coritiba, que chegou no clube há pouco mais de um mês, como um possível nome ali para ocupar a cadeira de gerente de futebol do Vasco. E aí, né, surgiram vários rumores de que o Chávari poderia estar deixando o Coritiba, esse convite, né, do Alexandre Matos para fazer parte do seu departamento de futebol, no novo projeto que o Matos está ingressando no clube carioca. E aí a gente começou a apurar, fomos atrás da informação, conversei com o próprio CEO do Coritiba, o Carlos Amodeu, que me garantiu que o Júnior Chávari não sai do clube. Conversei também com o dirigente do Coritiba, que justificou, disse que acabou de assumir um compromisso com o Coxa. É um trabalho recente, é um trabalho visto ali a longo prazo, um projeto que ele está assumindo aqui no Coxa. Ele que é hoje o grande responsável pelas contratações, pela projeção do elenco do ano que vem. Ele tem cuidado dessa parte do mercado do Coritiba. As contratações que o Coritiba fez até agora, pelo menos aquelas que foram confirmadas, que foram o Guto Ferreira, o volante Arilson e também o lateral esquerdo Rodrigo Gelado, todas elas passaram pelas mãos do Chávari. Foram jogadores que foram captados pelo um trabalho feito pelo Chávari. Ele que quando chega ao Coritiba falou bastante sobre a questão de ter aí uma lista de jogadores, pensando no próximo ano do Coritiba. E aí também tem a questão do Vini Paulista, atleta que trabalhou com ele nas categorias de base do Grêmio, também trabalhou com ele esse ano no Juventude, quando conquistou o acesso à primeira divisão, e também está muito próximo de ser anunciado como reforço do Coritiba. A tendência é de que entre hoje e amanhã o Vini Paulista ele assine um pré-contrato com o Coxa. E o Chávari, ele, por conta desse compromisso recém-assumido com o clube, ele também acabou agradecendo o convite do Vasco da Gama, mas garante que fica no Coritiba e segue esse projeto, que é o planejamento de 2024 com o Coritiba. Fervendo! Seria... Porra, começou, né? Seria como é muito que o estranho, né, Ale? o Vincenzi fala silly season, não é? Termo americano, né? Temporadas de negociações, de especulações. Mas tudo seria mais. muito estranho se ele realmente deixa o clube nesse exato momento, né? Mal chegou e já sai do clube pra simplesmente ir assumir outro. Sim. Claro que seria um desafio pra ele, que é um cara que não tem tanta experiência assim em Série A, né? E uma proposta dessa eu tenho certeza que acaba balançando o profissional. Só que seria difícil porque ele acabou de aceitar o Coritiba, ele acabou de chegar no Coritiba. Então seria muito ruim pra ele, até talvez mercadologicamente falando. Também, né? Pô, o cara não vai cumprir a questão de visão do mercado sobre ele, né? Então eu acho que é certa a decisão dele ficar. E também acho que passa muito, Seneschal, pelo momento e a necessidade que o Coritiba tem dele nesse momento. Não, e olha só, o Arthur Moraes foi demitido. Acabaram de definir. Trouxeram o Chávari no final do ano passado pro Chávari cuidar dessa parte de negociações, de planejamento do futebol, de elenco, de montagem de elenco e tudo mais, pro Arthur ficar numa parte mais de estruturação, metodologia do clube, de você alinhar do profissional até a base e tudo mais. E aí, o Arthur vai embora, o Chávari acabou de chegar, começou esse planejamento, contratação do Arilson, do Rodrigo Gelado, a busca pelo Vini Paulista, outros caras com perfil de Série B, e aí ele sai do projeto para ir pro Vasco. Então assim, claro, a parte do que você disse, Dalk, do profissional talvez ficar com uma visão um pouco complicada no mercado, tem também a questão do próprio quebrar o planejamento do Coritiba. O Atlético talvez teve um ano tão ruim em 2023, porque o Felipão decidiu ir embora e o Matos decide demitir o Paulo Turra, e eles tocam com o Wesley Carvalho, que não tinha experiência de clube profissional. Apesar de, pra mim, já disse várias vezes aqui, ser um técnico com muito potencial e com boas ideias. O Coritiba iria começar um ano
já se reformulando mais uma vez. Exatamente. Porque teve uma escolha e não poderia cumpri-la. Então, assim, é muita sorte, eu vejo, do Coritiba que o Chávari continue, que ele tenha decidido ficar. Mas o Matos também tá no papel dele, né? Não, claro. Ele tá indo, tá levando um profissional que ele confia, querendo levar um profissional que ele gosta, que ele confia. E teria escolhido o Júnior Chávari, né? Pelo primeiro nome, como primeiro nome. Ainda bem pro Coxa que ele ficou, porque o planejamento começou da forma como o Coritiba falou que ia começar. A entrevista coletiva do Amodeu foi muito clara. O perfil é jogadores que tenham tido destaque na Série B, que saibam jogar a competição. E o Coritiba começou cumprindo o planejamento. Se vai dar errado lá no final do ano, no ano que vem, o Coritiba não sobe. A gente não pode vir aqui e falar, o Coritiba não teve planejamento. O Coritiba teve o planejamento e tá seguindo o planejamento que escolheu. Se vai dar certo ou não, é outra história. E o Chávari tem papel fundamental nisso. E eu até conversei ontem com alguns amigos torcedores do Coxa, e eu falei justamente isso. Os dois clubes nesse momento são times que, se você for pegar assim, estão com uma pressão muito grande, né? O Coritiba porque caiu, e se torna, junto com o Santos, os grandes da Série B. Sim. Né? Os dois favoritaços, digamos assim, pra subir. Né, a brigar pelo título. Sim. E pra subir, né? Coritiba, Santos, talvez América e Goiás colocando junto. Sport. Né? E o Sport. Né? Hoje eu vejo esses 5 candidatos, no caso, pra subir. Só que aí é o grande ponto. Se o Chávari falhar, talvez ele se queime um pouquinho no mercado. E aí é o ponto que eu até entenderia ele indo para o Vasco. Porque ele indo pra Série A, e se ele falhar lá, que também vai ser muita pressão, por conta da péssima temporada que o Vasco fez, por conta da muita pressão, ele ainda teria mercado na Série B de volta. Agora, se ele falha na Série B agora, talvez o mercado já se feche um pouquinho mais. A escolha é mais arriscada. Mas é mais ética, digamos assim. Mas é mais ética, perfeito. Pra mim é exatamente isso. Pra mim, exatamente Acabou isso de chegar. É a parte da Até ética. tem a opinião aqui do Marcos Vinícius Gusso, falando que tipo de profissional nem mal chegou, já vai pro outro. E isso se queima com isso, né? Ele Também se queimaria. acho que se queima. Por isso que eu falei da questão ética. Da questão que talvez ele se queimasse pro mercado num geral, que ele fechasse algumas portas pra falar, pô, vou contratar esse cara, ele vai receber uma proposta daqui a 2 semanas e ele vai embora. Né? Então tem todo esse problema. Né? Mas eu acho que acaba se tornando uma situação boa de ele permanecer, só que entenderia também se ele saísse por um desafio com o time da Série A. É mercado, com toda certeza é mercado. E o Coritiba não está sendo um local fácil nesse momento. Rogério, eu tenho uma pergunta aqui do Robertson, perguntando do Julián Velasquez, se ele voltou a ser especulado. Na verdade, surgiu, parece que na imprensa boliviana, né, sobre uma possibilidade do Coritiba ter procurado esse atleta. É um zagueiro que também atua como lateral direito, o Julián Velasquez, ele que atua pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia. Eu conversei com pessoas ligadas ao Coritiba, ao departamento de futebol do clube, e eles me garantiram que esse nome jamais passou pelo projeto do Coxa, jamais foi especulado internamente, não existiu nenhuma conversa. Coritiba sequer tem interesse nesse jogador, então não procede a informação que dá conta de uma possível ligação entre Coritiba e Julián Velasquez, né? Segundo o próprio clube, esse nome jamais foi falado dentro do Coxa. Tá aí, respondida a pergunta do